Muito bom dia. O Conexão Record tem a honra de estar recebendo hoje aqui o candidato a Senado da República, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, Gustavo Mendanha. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elbi. Prazer, privilégio poder estar aqui na Record News, participando aqui da sabatina da Conexão Record. Pois é, Gustavo. Você, como candidato a Senado, chegou agora, tinha lançado o nome, depois afastou, voltou. Eu queria saber de você, começou a campanha do Gustavo Mendanha? Começou, demos a largada já ontem, tivemos já várias reuniões. No domingo eu estive lá no entorno de Brasília, participando de carreatas, da grande reunião que aconteceu lá em Lusiânia. Estamos a todo vapor, se Deus quiser, vamos crescer e vamos vencer as eleições. Certo. Gustavo, eu vi aqui na declaração de bens dos candidatos, eu já vou começar te perguntando, porque a gente sabe, o senador tem certas prerrogativas que são só dos senadores, né? Eu já quero começar te perguntando aqui. A declaração de bens aqui apresentada pelos candidatos ao Senado, ela chega a 80 milhões de reais. O senador que tem a maior declaração de bens é seu concorrente, o Vanderlan, atual senador, declarou 66 milhões. Um valor bem acima do seu, viu, Gustavo? O seu está bem mais modesto que o dele. Mas, em si, eu não queria te perguntar como é concorrer com gente mais abastada. Eu queria que você desse uma olhada na tabela que o pessoal vai pôr na tela, que é a declaração de bens dos presidentes da República. Tá com ela aí? Tá não? Declaração de bens dos presidentes, Gustavo, ela chega a 250 lá do escritor, Augusto Cury, depois vem 60 milhões do Zema, o Caiado 50 milhões. E eu queria te perguntar um negócio. O que você pensa, você como senador, de um funcionário público ter esposa com um só contrato de 80 milhões que ultrapassa a declaração de todos os candidatos a Senado do Goiás? O Gustavo Mendanha já pensou que é o senador que vai ter que moralizar esse tipo de situação, e você já está pensando em algo? Estou falando da mulher do Alexandre de Moraes com um contrato de mais de 80 milhões com o Banco Master, já recebido em Pix. Eu acho que nós precisamos trazer novamente o equilíbrio para o país. De fato, existe hoje um desequilíbrio. Eu acho que nós temos que ter coragem de fazer esse enfrentamento. O cidadão comum, ele enfrenta o pesado, das vezes, né, de poder lutar seu dia a dia para poder sustentar a sua família, né? E quando acontece, por algum motivo, algum problema, a lei é muito dura. Eu acho que se a lei é dura para o cidadão comum, até porque nós temos que cumprir a Constituição, ela tem que ser cumprida também para qualquer cidadão, seja um político, seja um religioso, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós precisamos ter coragem para poder fazer os enfrentamentos, e eu tenho dito isso. Eu acho que a lei é para todos. E um ministro do Supremo Tribunal Federal, um deputado, um senador, um prefeito, um pastor, um padre, um trabalhador, um empresário, todos têm que ser tratados da mesma forma, e é isso que nós faremos a partir do Senado Federal. Cobrar que a lei seja para todos. Pois é, Gustavo, porque a gente fica pensando, é uma vida de trabalho de todos os candidatos ao Senado em Goiás chegar a cifra de um contrato, apenas um contrato era maior, recebido 80 milhões. A gente fica pensando, é um funcionário público, recebe dinheiro do povo, a esposa dele recebendo isso. Você não pensa que, não sei, algo diferenciado, ter transparência? É obrigatório agora a transparência nos contratos para todos os processos que estiverem aí na Suprema Corte, ou mesmo na segunda corte, né? Desde a segunda, terceira, alguma lei que dê transparência, porque já pensou? Se esse contrato no Master chega nesse valor, quantos contratos não tem lá? É um absurdo, né? Familiares de ministros advogarem. Eu acho que isso é algo que, se quiserem, eu acho que todos têm que seguir a mesma norma, né? E se o ministro não pode advogar, o seu familiar também não pode, até porque a gente sabe o que tem acontecido, e nesse caso específico, né, é um absurdo total. Eu acho que a partir do Senado Federal a gente tem condição, sim, de cobrar transparência, de fiscalizar e, sobretudo, né, de fazer cumprir
à Constituição. Então, pode ter certeza que a partir do Senado Federal nós vamos ter muita coerência, né? E nesse caso específico é um absurdo que nós temos visto no Brasil. Pois é, já tramita no Congresso as propostas para diminuição, fixação, né, de tempo de mandato de ministro do STF e limitação das decisões deles, principalmente decisões monocráticas. Você tem algum pensamento, caso você chegue à casa lá, como o Gustavo vai votar, como senador? Eu acho que a escolha dos ministros é algo que tem que ser mudado, né? Eu sou a favor do mandato, eu sou a favor de cobrar realmente essa transparência, Elbi, você tem muita razão. Infelizmente, a gente tem notado o desequilíbrio hoje na justiça. Há um tempo atrás, ninguém sabia quem que era o ministro da Suprema Corte. Hoje, todo mundo sabe de cor sorteado. Aliás, talvez seja um tema que vai da direita à esquerda, né? E todos nós temos visto aí esses arranjos que muitas vezes acontecem que envergonham a todos nós brasileiros. STF como é que você diz? A caixa de Pandora, né? E assim, eu estou tocando muito nesse assunto, candidato, porque quando a gente faz pesquisas na rua, é o que mais incomoda o cidadão hoje é esse poder que o STF está colocando. Porque muitos dizem assim, o governo quer fazer, mas o STF não deixa. Os senadores, a Câmara quer fazer, mas o STF não deixa. Por isso eu estou tocando tanto assim nesse assunto. O senhor considera que o STF está ultrapassando as suas prerrogativas constitucionais? Já há muito tempo, né? Eu acho que tem passado por cima da Câmara Federal, tem passado por cima do Senado Federal. Eu acho que exatamente o Senado Federal tem que cumprir o seu papel e trazer esse equilíbrio, né, que o brasileiro espera, enfim. A justiça tem que ser feita para todos. Aqui não quer dizer que a gente quer ter a injustiça, mas, assim como o cidadão comum, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que passar aí pelo mesmo fórum, né? E eu espero que nós tenhamos lá outros senadores que tenham coragem de fazer esse enfrentamento. E aqui não é só a questão de impeachment, que as pessoas falam muito, né? Eu acho que nós temos que cobrar essa transparência, uma série de regras tem que ser mudada. Se Deus me permitir, a partir do próximo ano eu estarei trabalhando junto com outros senadores que têm coragem de fazer esse enfrentamento. A gente sabe que o senhor defende muitas pautas de direita. E uma dessas pautas, pelo menos que a gente vê da maioria do pessoal de direita, é essa que o senhor falou. Em caso cheguem lá, vão sim propor impeachment de alguns ministros do STF. O Gustavo vai fazer parte desse grupo? Pode ter certeza. E não só a favor do impeachment, viu, Elbi? Eu acredito que a lei é para todos. Se algum ministro da Suprema Corte descumprir uma legislação que seja passível de prisão, tem que ser preso. Nós precisamos de mudar a forma que as pessoas têm lidado com essas questões. Se um político pode ser preso, um ministro da Suprema Corte também poderá ser preso. Nós vamos trabalhar para que a lei seja cumprida para todos. Gustavo, agora vamos falar um pouco de crime, né? A gente sabe que mudou o tipo de crime. Antigamente o cidadão pegava a arma ali, ia lá, assaltava com a arma, pegava a carteira do camarada. Hoje a carteira não tem mais dinheiro, então virou lá, as facções estão comandando. O Gustavo Mendanha já pensou nisso, ele estando no Senado Federal? Quais são as mudanças concretas você pensa para o Código Penal, para a Lei de Execução Penal, para poder atingir essas facções? Eu acho que são tantas mudanças, até porque o nosso Código Penal ele é extremamente antigo, arcaico, defasado, né? Não só, e aí você fala um pouco sobre os crimes digitais, né? Mas eu acho que o enfrentamento ao crime organizado, a questão das divisas que nós temos no Brasil, que é algo que nós precisamos de avançar com tecnologia, aliás. Eu acho que foi algo que nós fizemos quando estivemos à frente da prefeitura, de utilizar a tecnologia como instrumento para poder ajudar a combater a criminalidade. Então, eu acho que não só nas reformas que são necessárias e importantes, mas também buscar a partir da tribuna cobrar para que nós possamos lutar para que não entre arma, não entre drogas, enfim, e que nós possamos de fato ter no Brasil aquilo que nós vencemos em Goiás, um país seguro. Pois é, você falou de armas e drogas, né? É um assunto que a gente sabe que chega. E a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, é o maior nação do planeta, mais desenvolvida, com mais dinheiro, e o maior consumo de droga está lá dentro, por incrível que pareça. Eles não conseguem limitar lá. O Gustavo, como senador, tem alguma ação já pensada para poder estar reforçando essa presença federal? Seria o caso disso aí que você disse, alta tecnologia, a mesma que você tentou implantar em Aparecida, implantou, né? A gente vai cobrar, né? Até porque
O senador cabe ao Poder cobrança. Executivo o Poder Executivo executar. Eu acho que cobrar nós podemos fazer. Eu acho que nós temos aí bons cases hoje no mundo, e aqui inclusive na América do Sul, de enfrentamento ao crime. É o caso de El Salvador. Eu acho que nós temos aí outros países que têm feito esse enfrentamento. Eu acho que o Brasil deve ir sim lutar para que nós possamos aí coibir o crime em todas as suas esferas, né? Não poderia aqui tratar, por exemplo, com relação ao crime contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e adolescente, enfim. Eu acho que essa mudança na legislação ela é de suma importância, mas serei sim um defensor de utilizar as tecnologias para poder reduzir a criminalidade no Brasil. Eu acho que o modelo de segurança que nós temos no estado de Goiás, aliás, foi por isso, que eu escolhi um coronel da Polícia Militar para ser um dos meus suplentes. Eu acho que tudo aquilo que nós vivenciamos hoje no estado de Goiás, ele tem que ser replicado para o Brasil e nós vamos levar essas pautas para o Congresso. E eu tenho certeza que se o Brasil copiar também o modelo que nós temos aqui em Goiás, a gente vai melhorar muito a vida do brasileiro. Gustavo, é bom falar... Tolerância zero ao crime. Certo. É bom falar com você que você já viveu do outro lado, né? Já foi prefeito, sabe as dificuldades, principalmente da saúde. Vamos falar um pouco de saúde. SUS, tem a famosa tabela SUS. Defasada. Então não entra na minha cabeça por que o pessoal não atualiza essa tabela. Algo tão simples, atualiza os valores reais, passa a atualizar ano a ano de acordo com a inflação. A tabela era a tabela aí de 1990 e pouco, depois atualizaram ela em 2000 e nunca mais atualizaram, era defasada. Você na prefeitura, você lembra quando você queria algum serviço, o prestador falando, não faço pela tabela SUS, e dá a maior dificuldade. Aí você tem que criar a tabela, passar no TCM, aprovar. O Gustavo tem algum pensamento a respeito disso para poder estar organizando essa tabela SUS? Isso é uma situação para o Brasil, sabe? A gente não vê senador falando disso. Eu acho até porque os senadores que nós temos lá, poucos tiveram essa experiência que você teve de administração. Eu que vivi do outro lado do balcão, eu sei a dificuldade que os 246 prefeitos vivem no dia a dia. Acho que a saúde é um tema muito caro. Eu dizia que talvez seja um dos mais relevantes para essa eleição, embora talvez muitos não falam. Nós precisamos de realmente avançar a saúde pública do nosso país. Eu acho que você traz um tema aqui que ele é muito importante. Eu acho que esse problema que nós enfrentamos, os repasses para os municípios, eu diria que o grande tema que parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. É exatamente a rediscussão do Pacto Federativo. O Brasil, ou o governo federal, tem que respeitar os municípios brasileiros. Nós precisamos de redistribuir melhor os impostos que são pagos todos os meses por todos nós brasileiros, porque uma fatia pequenininha vem para o município e uma outra fatia maior vai para o estado, mas quem fica com a grande parte do bolo é o governo federal. E muitas das vezes esse recurso não volta para os municípios com benefícios, com investimentos. Eu acho que é importante nós falarmos isso. Mas a saúde pública é uma das bandeiras importantes. Quando fui prefeito, foi um dos principais problemas que eu enfrentei, embora nós tínhamos avançado muito com o governo do Maguito Vilela, a construção de UPA, um hospital que ele iniciou e eu finalizei. Eu acredito que esse é um tema que nós temos que avançar muito. O governo do estado já regionalizou a saúde, nós precisamos de agora de melhorar os atendimentos, ampliar esses atendimentos, e eu tenho certeza que essa atualização da tabela SUS vai ajudar muitos prefeitos a oferecer uma saúde de mais qualidade para o cidadão goiano. Porque se tiver lei, aí não tem como fugir, aí ela tem que ser revista anualmente, né? Eu penso que é um gargalo que o pessoal não enfrenta, que não é uma coisa tão complicada, né, Gustavo? Eu acho que só precisa interesse de quem conhece, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Bom, a gente vê que hoje um dos gargalos da saúde que você disse aí é a fila de cirurgia eletiva. No estado, alguns dizem que passa de 20 mil pessoas já nessa fila. O senador Gustavo Mendanha tem algum pensamento para poder estar agilizando isso aí? Está acabando com esse sofrimento do goiano? Acho que cabe executivo, mas lá a partir do Senado Federal, acho que a gente pode colocar recursos à disposição da saúde. Eu sei que o Daniel tem feito aí um grande trabalho, eu acredito muito na capacidade que ele tem de poder buscar atender essas demandas, até porque boa parte dessas demandas, responsabilidade aí dos municípios, mas a maioria dos municípios não tem condição financeira de fazer os aportes necessários. E lá a partir do Senado Federal, pode ter certeza, é exatamente por isso que eu coloquei meu nome à disposição, para poder ajudar o estado de Goiás, nesse caso, ajudar aí para que nós possamos avançar com relação à saúde pública, seja na atualização da tabela SUS, seja em investimentos a partir de emenda ou a cobrança de fato, né? Para que o Ministério da Saúde possa dar amparo a tantos goianos, né, que talvez passam dificuldades. Nós estaremos no Senado Federal para poder fazer a diferença.
O Gustavo já pensou aí, você acabou de dizer das emendas, né, que vai pensar em uma certa distribuição para facilitar as cirurgias. E nos pequenos municípios? Gustavo Mendanha já tem algum planejamento com essas emendas? A gente sabe que não são poucas, né? Emendas de senadores aí é um valor até considerável. Você já pensou nesses pequenos municípios? Tem algum pensamento, planejamento para poder estar atendendo? Ô, Elbi, eu acho que nós temos que atender todos os municípios goianos. É claro que cada um tem a sua demanda, cada um vive a sua dificuldade. Alguns é saúde, alguns é educação, alguns mobilidade, enfim. A infraestrutura como um todo é um problema que nós temos que enfrentar. E a partir do Senado Federal, não é chegar no município com algo que eu queira apresentar. É ouvir as demandas, escutar a dor do povo e a partir daí apresentar solução. Então quero ser um senador presente, quero aproximar o Senado Federal dos 246 municípios goianos, conversando com o vereador, conversando com o pastor, o padre, com o empresário, com a dona de casa. Se teve algo que eu fiz quando fui prefeito, quero fazer a partir do Senado Federal, é estar sempre presente, ouvindo, participando da vida do cotidiano das pessoas mais simples e a partir daí apresentando solução. Seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, nós faremos aí um trabalho para que nós possamos aproximar o Senado Federal dos 246 municípios goianos. Gustavo, a gente vê aí, você falou um termo que é um gargalo, a infraestrutura. Infraestrutura do Estado, principalmente estradas, hoje o Brasil corta Goiás, né? Tanto o pessoal que vai para o sul como que vai para o norte tem que passar aqui dentro, as nossas estradas são muito utilizadas e nós temos BRs aí que até hoje não são duplicadas e matam e ceifam vidas todos os dias. O caso da 153, da 060, todo dia sendo a notícia em cima disso. O Gustavo já pensou em alguma proposta, dar uma cutucada no governo federal para poder estar duplicando essas estradas, estar diminuindo esse transtorno que tem não só quem passa por Goiás, mas os goianos diariamente. E outra coisa, o viaduto, tanto da região metropolitana de Goiânia, porque a gente sabe também... Desvio da BR-153, que eu acho que é algo aí... Desvio, né? E também um anel viário na região do entorno. Porque ali virou também um gargalo total, você sabe disso, principalmente para quem mora lá. Já me disseram que você vai representar alguns municípios de lá. Eu vou representar o entorno. Eu seria o senador do entorno de Brasília. Ô, Elbi, esse é um tema importante. É claro que nós temos que, acho que, unir forças, e aí não só o meu mandato em si, mas eu acho que a bancada de Goiás, nós temos que pressionar de fato o governo federal, independente de quem seja, para que essas obras... Disso. Você já notou? Eu acho que são obras aí de extrema importância, seja duplicações, seja os desvios necessários. O entorno eu acho que é um problema muito sério que tem que ser enfrentado, e aí eu acho que não só pelo governo do estado de Goiás, eu acho que o governo de Brasília também unir esforços para que nós possamos avançar com relação a tantos problemas. Seja na construção de novos eixos, né? Seja em moldais, que eu acho que é o que a região do entorno espera e precisa. E eu acho que aí temos que contar realmente com essa parceria, né? Do governo do estado de Goiás, com o governo de Brasília, com o aporte do governo federal para que nós possamos celebrar essa união e a partir daí o povo de Goiás ser beneficiado. Lá acaba chegando nas três esferas mesmo, né, Gustavo? Defende todo mundo. Mas a gente sabe que um senador pode e tem condições de ter essa influência, tanto com o governo do estado de Goiás, quanto com o governo do Distrito Federal, quanto com o presidente, né? E a gente espera aí, porque espera há muito tempo, e como eu te disse, nós não vemos hoje senadores com essa atuação. E eu queria já te perguntar mais uma. Eu sei que você tem um lado aí, e muito próximo do agro goiano. O agro é a nossa locomotiva. Gustavo já viu alguma coisa sobre plano safra, já deu uma estudada? Como que você já viu como é que você pretende defender isso aí, principalmente para o nosso agricultor, né? E a área também dos seguros rurais, você já chegou a ver a respeito disso? Claro, Elbi, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Eu acho que um dos grandes erros do governo federal atualmente é não entender a necessidade do aporte, da segurança jurídica, né? De incentivos para os produtores rurais. Quem coloca o alimento todos os dias na nossa mesa são os produtores rurais, sejam os pequenos, sejam os grandes produtores rurais. Pra você ter ideia da importância que eu dou para o agronegócio, eu escolhi, na minha primeira suplência, um produtor rural de uma quarta geração, alguém que representa o setor produtivo, mas alguém que é um produtor rural, que conhece as demandas e as dificuldades. A gente tem conversado muito sobre isso. A gente vive hoje os problemas climáticos e essa insegurança que nós temos de um produtor rural, seja pequeno, seja um grande. Nós estamos agora aí na iminência do El Niño, de as pessoas perderem tudo, não tem
a segurança, né? A falta de incentivos para que essas pessoas possam poder buscar financiamentos, enfim. Então, são uma série de temas que são importantes e a partir do Senado Federal nós vamos sim trabalhar, colaborar, ajudar essas pessoas que tanto produzem e em regiões diferentes do estado de Goiás, né? Você tem cada uma das suas regiões diferentes tipos de produtos que são produzidos, enfim. E eu acho que o governo federal tem que mudar essa visão do produtor rural. O produtor rural trabalha, produz, ajuda, e eu acho que nós que somos um estado, temos a indústria também muito forte, mas é o agronegócio, uma das molas propulsoras. Nós precisamos de, seja a partir do Senado Federal, o próprio governador que já tem também essa visão, né, que vem do Sudoeste Goiano, a gente dá todo o amparo para que essas pessoas possam continuar produzindo e principalmente tenham segurança jurídica, incentivos para que eles possam continuar ajudando o estado de Goiás. A gente nota que o mercado externo tem total influência em cima, principalmente a pessoa, o agricultor, ele põe na terra e não sabe o preço que ele vai receber, né? É verdade. Ele sabe quanto que ele paga ali no fertilizante, nos insumos e tudo, mas ele não sabe quanto que ele vai receber na safra. O mercado externo comanda tudo. E a gente não vê uma proteção do governo em cima disso, como a gente vê em outros países. O senhor representando o Estado, que é o coração do agro no Brasil, já sentou com os agricultores para ver alguma coisa nesse tipo? Então, eu tenho conversado muito, né? Estive, inclusive, lá em Rio Verde, tive a oportunidade de sentar lá com alguns produtores rurais e colocando exatamente a dificuldade que eles têm vivenciado, né? Essa loucura que é os problemas climáticos. A gente fica sempre, sabe como é que vai ser o próximo ano? Como é que vai ser essa safra, né? Eu acho que a gente precisa de pensar de fato. E eu estou falando, né, dos produtores rurais, a gente tem diversas escalas, tem pequeno, tem médio, tem grande. Nós temos 180 mil propriedades rurais em Goiás, né? Exatamente. Todos têm que ser protegidos, todos têm que ter essa segurança, né? E eu acho que o governo federal tem que mudar a visão que eles têm com relação a essa classe que é tão importante. Eu acho que a partir do Senado Federal vamos fazer cobrança, reivindicar e pode ter certeza que eu serei uma voz que estará defendendo o agronegócio, estará defendendo o estado de Goiás, que estará lutando para que nós possamos, de fato, ter segurança para essas pessoas continuarem produzindo. Eu quero saber o que credencia o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o que o Gustavo tem que os outros não têm para poder chegar à cadeira de senador. Bom, a experiência de ter sido vereador, prefeito, é algo que me qualifica muito no sentido de entender as pessoas. Quem me conhece sabe, eu quando fui eleito a primeira vez, tive pouco mais de 50% dos votos válidos da minha cidade, óbvio, com o apoio popular que o Maguito tinha e que me credenciou, né, como o seu sucessor. Na minha reeleição, eu tive mais de 90% dos votos válidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque sou alguém, de fato, que busca sempre compreender a dinâmica, as dificuldades, as lutas do dia a dia das pessoas e, a partir daí, apresentar a solução. É exatamente o que eu quero fazer. Eu quero estar no Senado Federal para poder fazer a diferença, para ajudar os 246 municípios goianos, estar próximo daqueles que vivem e convivem diariamente com os problemas. A minha grande base de apoio nessa eleição são os líderes comunitários, os vereadores, e a partir dessa dinâmica de escutar, de ouvir, apresentar a solução. Óbvio, reformas que são importantes, eu estou preparado para estar ali para defender, algumas que são extremamente necessárias, importantes, buscar também, claro, fiscalizar, cobrar o governo federal, que tem uma grande fatia daquilo que nós pagamos todos os dias de impostos. Nós precisamos de fazer com que esse recurso possa voltar com benefício para a população. Por ter estado lá de cá do balcão, eu compreendo a dor que os prefeitos brasileiros, goianos, têm enfrentado. Cada ano que passa, as receitas diminuem e, óbvio, né, as despesas aumentam. Como é que nós vamos fazer para equalizar, para trazer equilíbrio? É exatamente o que eu me proponho. Estar no Senado Federal para carregar a bandeira do municipalismo, claro, não deixando de defender princípios que nós acreditamos, né? Eu sou alguém de direita, sou alguém conservador, estarei lá também para defender que tanto de normas, leis que querem colocar, de doutrinação, não aconteçam, mas, sobretudo, defender as pessoas simples e comuns do nosso estado de Goiás. Programas habitacionais, trazendo justiça social para aquelas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade. Eu acho que o governo tem que dar esse aporte, eu não sou contra, mas também valorizando quem produz, buscando reduzir a burocracia que nós enfrentamos hoje no nosso país, diminuindo impostos. A gente tem vivido hoje na América do Sul uma dicotomia entre países que têm defendido um mundo mais liberal e outros que têm tentado aumentar o tamanho do Estado.
eu não sou a favor de um Estado mínimo, mas sou a favor de um Estado menor. Eu acho que nós temos que buscar esse equilíbrio e, a partir daí, trazer essa justiça que o brasileiro tanto espera. Gustavo. De todos os candidatos ao Senado, o Gustavo Mendanha é aquele que tem mais experiência e que já foi provado pelas urnas aí, teve a maior quantidade de votos. Isso não é, né, para qualquer um. Isso é um diferencial. Nenhum de todos os outros ali tem a experiência que você teve, você comandou a maior cidade do Centro-Oeste, eu sempre falo isso, tirando as capitais. Uma cidade que teve um crescimento diferenciado. A Aparecida de Goiânia é uma das, acho que 50 maiores cidades do país hoje, né? A economia maior do que 6 capitais. Maior que 6 capitais. Você foi experimentado nas urnas como candidato a governador, não teve sucesso, mas teve lá uma quantidade de votos que nenhum dos outros candidatos ao Senado teve. Então, digamos que você já exerce uma liderança, mesmo sendo apenas candidato, você já tem esse diferencial. A gente vê que a bancada goiana, para quem não sabe, gente, é quando junta todos os deputados federais e todos os senadores. Então são os 17 deputados federais e os 3 senadores, um total de 20 pessoas integram a bancada goiana. Ela sempre vota fragmentada, ela nunca se une. O Gustavo já parou para pensar se ele tem algum projeto de liderança? Como que se o Gustavo se tem vontade de unir essa bancada, se tem algum projeto, alguma proposta? Não, eu sendo senador, a primeira coisa que a gente precisa é estar com essa bancada unida para poder trazer mais benefícios para o nosso estado. A gente vê que quando fragmenta, o benefício não chega, né, Gustavo? Elbi, eu acho que chegando ao Senado, eu quero chegar com muita humildade. Então não quero subestimar quem já está lá, quem tem experiência, enfim. Mas acho que tem algo que os congressistas do Nordeste brasileiro têm a ensinar a todos nós aqui do Brasil Central, é essa unidade que eles conseguem na hora de reivindicar benefícios, enfim, para o governo federal. Então, se você olhar no governo Bolsonaro, você tinha lá unidade. Agora, com o governo Lula é a mesma coisa. Eu acho que nós temos que buscar essa unidade na hora de reivindicar e cobrar, né? Eu acho que não só o estado de Goiás, mas eu diria o Brasil Central se unir para que nós possamos buscar aí maiores benefícios para a nossa população. E eu acredito, sim, nessa condição, né, de poder, de alguma forma, ajudar. Eu acho que nós temos lá grandes líderes, enfim. Eu, inclusive, tenho, assim, alguns amigos, né, de outros estados, né? Poderia estar aqui o senador Eduardo Gomes, o deputado federal Gaguinho, que é candidato ao Senado, que são 2 pessoas, assim, que eu tenho relação de amizade. Eu acho que nós precisamos de unir esses esforços para poder reivindicar os benefícios, enfim, não só aqui para o estado de Goiás. Eu acho que se a gente conseguir unir essa bancada do Centro-Oeste, do Brasil Central, a gente vai poder ter êxito e ajudar muito mais os nossos estados. O peso vem diferente, né, Gustavo? A gente vê, você falou bem aí, o Nordeste já tem esse diferencial há muito tempo. É só copiar, né? Tem coisas que são só simples, né? É só copiar. A gente não vê o goiano com essa iniciativa, né? Não tem dúvida. Claro que cada um tem a sua ideologia, o seu partido, enfim, as suas bandeiras, mas eu acho que na hora que defender o povo, né, que eu acho que essa aliança que tem que ser construída, eu acho que nós precisamos realmente buscar essa unidade. Estando lá, você pode ter certeza que nós vamos trabalhar para unir esforço aí, para a gente poder ajudar os nossos estados. Eu sinto o Gustavo meio assim, às vezes ele é meio tímido, meio retraído. Agora eu quero o Gustavo sem modéstia. Eu quero que você me conte, Gustavo, quais os prefeitos já fazem parte do projeto Gustavo Mendanha Senador. Alguns prefeitos, eu preciso. Vamos contar um pouco. Você sabe que eu tenho, a gente até brinca, né? Às vezes a gente tem que ficar escondendo quem apoia para nem ir atrás, né? Mas eu posso citar aqui, por exemplo, no entorno, que foi uma região que eu tive muita dificuldade na eleição passada, até pelo desconhecimento. As pessoas do entorno, elas vivem muito em função de Brasília, né? Vou citar aqui o Mangão e o Diego Sorgato, que tem feito a diferença nossa nessa eleição, ali naquela região, enfim. Para citar 2 desse grupo de prefeitos que me apoiam, de vereadores, né? De presidente de câmaras, de ex-prefeitos, enfim, que estão nos ajudando. Então, no nome dos 2 aqui, citar aqui, nós estamos muito felizes com os apoios que nós temos recebido e, se Deus nos permitir, a partir do ano que vem, nós vamos poder estar mais próximos dos municípios, né, a partir do nosso trabalho e construir aí uma aliança que será muito benéfica para o estado de Goiás. São cidades importantíssimas. Lusiânia é a das cidades polo, cidade-mãe ali das outras do entorno sul, né? A gente sabe disso. Sorgato com aprovação muito grande.
Você falou do Mangão também, aprovação muito grande no Novo Gama, os dois já com reeleição, projetos muito bons para o futuro, são apoios importantes, mas eu quero saber de você, Gustavo, e na região metropolitana, como que tá? Como que está a sua proximidade com o Leandro? A gente sabe que você pegou o Leandro aí numa campanha onde ele nem era candidato, em 3 meses, 2 meses, pouco mais de 2 meses, você conseguiu virar uma eleição histórica para todo o Brasil. O professor Alcides tinha mais de 70% de intenção de votos, e aquilo foi algo que muitos não credenciam. Eu acho que é responsabilidade aí, 50% do Gustavo Mendanha, da sua, como é que se diz, o seu carisma e Aparecida. Você tem já o apoio de Leandro Vilela, de Sandro Mabel, como que está na região metropolitana? Todos os dois são amigos, participei da eleição de ambos, né? Todos os dois têm me ajudado muito, eu só tenho a agradecê-los, né? Eu acho que o Leandro tem muito a ver com a história do Maguito, né? E aí acho que eu não tenho que ser o único. Enfim, eu acho que o Caiado nos ajudou muito, o Daniel, enfim, as lideranças de Aparecida que compreenderam a necessidade da gente poder eleger alguém que fosse alinhado com o governador, e eu acho que isso é importante. A Aparecida tem ganhado aí muito, né, com essa parceria, o Estado tem ajudado muito a Aparecida de Goiânia. Eu espero que a gente possa comemorar ainda os trunfos, né, de obras sendo entregadas, de reformas que são importantes sendo feitas, e principalmente, né, a população estar satisfeita com o trabalho do prefeito Leandro. Tá certo. E o apoio? Não, o Leandro me apoia. Apoia, né? Apoia, não. Aliás, hoje é terça, quinta-feira nós teremos lá um grande adesivaço, que será o primeiro evento aí que nós faremos da base lá em Aparecida. Gustavo, tem que perguntar, né? E deputados federais com mandato, tem alguém aí com a bandeira do Gustavo Mendanha na mão? Alguns têm me ajudado, e eu... Com apoio declarado já tem algum ou não? Não, tem deputados que têm me ajudado, sim, eu só tenho a agradecer. Deputados federais, deputados estaduais também. Sim. Tá. Classe social. Onde o Mendanha tem apoio, com quem o Gustavo Mendanha tem compromisso como senador? Tem alguma entidade, alguma coisa? Não, eu tenho compromisso com o povo de Goiás, né? Independente de classe econômica, de religião, de ideologia política partidária, né? Entidades que estão te apoiando? Eu tenho relacionamento aí, né, com o André da FIEG, com o Marcelo Baioc da Fé Comércio, são todos amigos, né? E a entidade em si não apoia ninguém. Eu sou alguém evangélico, eu tenho um grande apoio, né, do mundo evangélico, tenho um grande apoio dentro do segmento católico, enfim. Eu acho que isso naturalmente, né? E a partir do momento que as pessoas estão sabendo que eu sou candidato, a gente vai crescendo nas pesquisas, a gente vai realmente criando uma expectativa, e é o que eu pretendo nos próximos dias. Trabalhar muito, dialogar muito, conversar muito, né? E mostrar que, de fato, nós podemos, a partir do Senado Federal, ajudar muito o Estado de Goiás. Sabe, nós já estamos aí com o seu horário. Eu sei que campanha não é fácil, você tem o Estado para rodar, o Estado para ser conquistado, né, Gustavo? Queria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos assistindo, o telespectador que está nos vendo e ainda não decidiu em quem votar, ou mesmo aquele que decidiu e quer dar ali o seu segundo voto para alguém. Você sabe, para Senado esse ano são 2 votos. Primeiro você escolhe o número, confirma, depois você escolhe outro número. Não pode ser o mesmo. São números diferentes. A eleição exige isso. Se você colocar o mesmo número do primeiro voto, você anula o voto. Então tem que ter muito cuidado nessa hora. Queria que você deixasse a mensagem. Essa pessoa que ainda não pensou em senador, o que o Gustavo Mendanha tem para oferecer para ela? Deixa a sua mensagem final para nós. Primeiro é parabenizar vocês aqui da Record News de fazer uma sabatina como essa, dando oportunidade a todos os candidatos de se apresentar, enfim, poder colocar um pouco aí do seu posicionamento, daquilo que elas têm enquanto ideia a partir do Senado Federal, e eu confesso que estou muito feliz de poder estar aqui novamente. Bom, primeiro, você bem disse, é uma eleição de 2 votos, então você que não fez a sua escolha ainda, me apresento como alguém que está com muita vontade de trabalhar, de ajudar o Estado, de celebrar novas conquistas, de defender os municípios goianos, de estar próximo às cidades, de encurtar esse espaço entre Brasília, o Senado Federal, e os municípios aqui do estado de Goiás. Você que já fez a sua primeira escolha, me coloco também como opção. Você pode escolher 2 senadores, e eu quero dizer que eu estou com muita vontade de cuidar da sua vida, de ajudar você nos seus problemas do cotidiano, seja na saúde, na educação, na mobilidade, na infraestrutura. Eu pretendo, a partir do Senado Federal, de fato, fazer a diferença, com coragem,
com autonomia, de alguém que conhece como poucos a realidade do estado de Goiás e que tem muita vontade de ver um estado que possa continuar se desenvolvendo como nós vimos nos últimos anos, mas que nós possamos também sonhar com novas conquistas. Me apresento, eu sou Gustavo Mendanha, 251 para o Senado Federal. 251, já está definido o número, né, Gustavo? 251, beleza?